Pare de tentar melhorar a sua vida. Se você está tentando melhorar a sua vida, você provavelmente está preso no mesmo lugar. E eu sei que isso parece estranho, porque tudo que a gente escuta é melhore 1% por dia. Seja melhor amanhã. Evolua aos poucos. Mas tem um problema nisso. Melhorar sua vida mantém você no mesmo jogo. Mas como assim, Gustavo? Deixa eu te explicar. Se você está em um sistema ruim, com um ambiente ruim, com pessoas que não te puxam para frente, com hábitos que não te levam a lugar nenhum, melhorar isso um pouco não resolve. Então você continua no mesmo lugar, mesmo tentando evoluir. Só que um pouco mais confortável. Então esse é um dos maiores perigos, porque você sente que está evoluindo, sente que está indo para frente, mas na prática a sua vida não muda de nível. Eu comecei a perceber isso quando olhei para minha própria rotina. Eu estava tentando melhorar várias coisas. Acordar um pouco mais cedo, ser um pouco mais produtivo durante o meu dia, organizar melhor o meu tempo. Mas no fundo, eu ainda estava dentro do mesmo padrão. Eu evoluía nesses aspectos, mas eu continuava do mesmo jeito. E aí veio uma pergunta que mudou tudo. E se o problema não for o quanto eu melhoro, mas o jogo que eu estou jogando? Então eu posso estar melhorando 1% a cada dia, mas porque ninguém sobe de nível de verdade, né? Fazendo pequenas melhorias no mesmo sistema. Então você sobe de nível quando você troca o seu sistema. E isso realmente é desconfortável, porque melhorar é fácil de aceitar. Agora mudar tudo, não. Melhorar, tipo, arrumar o seu quarto. E mudar o sistema é trocar de casa. E a maioria das pessoas passa a vida inteira arrumando um lugar que nunca vai levar elas para onde elas querem, né? Onde elas desejam ir, onde elas desejam chegar. Então isso eu comecei a testar realmente na prática. Em vez de tentar melhorar a minha rotina, eu comecei a questionar ela inteira. Ah, isso aqui que eu tô fazendo é certo? O ambiente que eu estava, as pessoas com quem eu falava, com quem eu conversava, convivia, o tipo de coisa que eu consumia, assistia, né? O tipo de trabalho que eu fazia, onde eu trabalhava, as pessoas ao redor do meu trabalho, e aí você começa a perceber uma coisa meio incômoda. Tem coisas que você sabe que precisa mudar, mas continua mantendo elas. Mas por que você continua mantendo? Por um conforto, ou por medo, ou por hábito. E é esse o grande ponto que eu quero chegar com esse vídeo. E enquanto você mantém isso, você continua no mesmo nível. Mas que nível? Como assim, Gustavo? É no nível de você ficar estagnado achando que está evoluindo. Outro ponto que ficou muito claro para mim são pequenas melhorias, elas não criam grandes mudanças. Elas podem te ajudar, sim, mas elas não vão mudar o jogo. E se você quer sair da média, você precisa parar de pensar em melhorar. Nossa, isso dói, né, ouvir isso, mas você tem que começar a pensar em substituir, trocar. Então, como assim, Gustavo? Substituir o ambiente, substituir hábitos, substituir decisões e não aprimorar isso na questão de já não está funcionando, já estou estagnado, eu vou evoluir uma coisa que eu não quero, que o seu resultado atual é reflexo direto do sistema que você vive. E isso explica muita coisa. Tem gente que se esforça muito, mas não sai do mesmo lugar, porque você não está sendo produtivo. E não é falta de esforço. Você pode se esforçar todos os dias, é porque você está no sistema errado, você está no caminho errado. E como tentar crescer financeiramente, estando em um ambiente onde ninguém fala de dinheiro. Como que você vai conseguir, por exemplo, investir se você não tem esse ambiente com você? Ou tentar até mesmo ser mais produtivo vivendo cercado de distrações. Então, pessoas que te levam para distrações. Então, ou tentar até evoluir andando com pessoas que estão paradas, que reclamam de tudo. Então isso não funciona. E o pior é que você começa a achar que o problema é você. Nossa, isso nunca vai dar certo comigo, eu realmente não consigo. Mas muitas vezes você só está no lugar errado, com as pessoas erradas, no círculo errado, no ambiente errado. E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua vida. Então por que ao invés de pensar, eu preciso me esforçar mais, você não começa a pensar o que eu preciso trocar, o que eu preciso fazer para melhorar? E essa é uma pergunta muito poderosa, é uma pergunta que ela vai te ajudar. Então pensar um pouco
Porque esforço sem direção só te acaba cansando. E agora, troca de sistema muda o seu resultado. E não precisa ser uma mudança absurda de um dia para o outro, né? De uma hora para outra, mas precisa ser uma mudança real. Realmente ser algo que você vai adotar. E isso é difícil fazer. Isso ninguém te fala. Algo que realmente tire você do padrão antigo. Isso é difícil. Pode ser o tipo de conteúdo que você consome, pode ser as pessoas com quem você conversa, pode ser o tipo de oportunidade que você começa a buscar, mas tem que ser algo que realmente vire esse jogo, mude a percepção do que você está vivendo hoje. Porque se você continuar só ajustando uma coisa aqui, uma coisa ali, você nunca vai reconstruir ela. E esse é o ponto, é a reconstrução. Você não sobe de nível só melhorando. Claro, você melhorando, você consegue atingir outros aspectos, mas você sobe de nível e muda o seu jogo, essa reconstrução do que você faz, dos seus hábitos. E isso realmente dá um medo, dá um vazio, porque não é previsível, não é confortável, não é garantido. E esse é o ponto que eu quero chegar. Mas é o único caminho que realmente tira de onde você esteja. Tira de um cara mediano, de uma mulher mediana. E depois que eu comecei a aplicar isso, mesmo que ainda de forma imperfeita, eu já sinto a diferença e venho aqui passar essa mensagem para vocês. Então, mais clareza, mais direção, mais controle, porque eu parei de tentar consertar, né? Consertar a minha vida. Eu comecei a redesenhar ela, então replanificar, e isso realmente muda tudo. Então, se você sente que está se esforçando bastante, mas não está saindo do mesmo lugar, talvez o problema não seja você. E nunca foi. Às vezes o problema talvez seja o sistema que você está insistindo em manter. E às vezes esse sistema cresce com a gente, nos hábitos familiares, na sociedade, na governança. Enquanto você não tiver coragem de trocar isso, eu sei que é difícil, mas nada realmente vai mudar. E você tem a sua vida, você só fica um pouco melhor no mesmo lugar que você está, só um pouco melhor. E se você quer algo acima da média, isso não vai ser suficiente você continuar no mesmo lugar. Então eu estou construindo isso em público, sem atalho, sem promessas fáceis, só testando, ajustando, evoluindo e contribuindo, passando essa mensagem para vocês. A gente vai fazer isso junto. Então se você também quer sair da média, fica por aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Rocco. Hoje em dia eu trabalho CLT, eu também estudo numa faculdade federal, no ramo de tecnologia, e eu tento sempre estar por dentro do mercado, por dentro das atualizações e poder passar uma mensagem mais clara para vocês, para a gente conseguir construir algo junto, mudar uma perspectiva que muita gente tem, às vezes errada, às vezes por questões familiares tem esses pensamentos. A gente está aqui para tentar evoluir realmente junto. Eu peço para você que, se você gostou e assistiu até agora, se inscreve aqui no canal, vai me ajudar bastante. Compartilha com aquela pessoa que está precisando ouvir isso um pouco, para a gente sair da estagnação e começar realmente a construir riqueza, construir saúde, construir um lugar melhor para as pessoas que a gente ama. Valeu, até o próximo vídeo. Fica por dentro. Até mais.